que a gente pode esperar em relação à distribuição de dividendos, talvez em payout ou qualquer coisa assim, para 2025, 2026? Uma outra pergunta que eu tenho agora diz respeito ao que a maioria das pessoas perguntam: dividendos. Né? Vocês são muito generosos no que diz respeito a pagamentos de dividendos, como eu já mencionei. Estão com uma alavancagem acima de 4 vezes, mas ainda assim, tudo muito normal, tudo muito dentro dos conformes. O que a gente pode esperar em relação à distribuição de dividendos, talvez em payout ou qualquer coisa assim? Claro, sempre sob a ótica regulatória, para 2025, 2026, e se existe alguma possibilidade de, talvez um pouco mais adiante, tendo em vista aí novas oportunidades ou algo assim, a empresa passar a ser menos generosa no que diz respeito a payout? Acho que eu posso começar aqui em relação a 25 e 26. A gente segue na prática, né, a gente já declarou entre 90 e 100, mas a gente tem realmente declarado a cada trimestre 100%. A gente enxerga isso totalmente compatível com o que a gente desenhou de estratégia. A gente não vê nenhuma mudança sendo necessária nesse curto prazo, né? O que também não impede no futuro, se a gente tiver alguma situação que faça sentido, né, obviamente para os acionistas, né, para os controladores, efetivamente alguma coisa diferente disso. Mas, por hora, toda a modelagem, todo o planejamento que a gente fez e construiu para os próximos anos considera essa prática de 100%. Pode variar entre 90% e 100%. Tá? A gente não vê nenhuma mudança no curto prazo. Agora eu vou fazer aquela pergunta clássica, que é em relação ao que vocês estão enxergando de oportunidades greenfield, né? Me corrija se eu estiver errado, mas, se eu não me engano, os volumes de investimentos não são tão interessantes assim em relação aos planejamentos anteriores, mas existe toda uma discussão de curtailment, de novas necessidades de transmissão, não só novas necessidades de grid, mas também necessidade até de novas tecnologias. Citando a Isa Energia, eles fizeram uma bateria aqui no interior de São Paulo. Me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que a Thaís ainda não está nessa parte. Mas aí eu queria entender exatamente o que a gente pode esperar, né? E tem sempre o tema da competição, os retornos amassados e por aí vai. Aí eu queria entender de vocês aí o que a gente pode esperar. Bom, o próximo leilão que vai acontecer no final de outubro, são 11 lotes, né? Basicamente são 7 bilhões e meio. Bem grande. Tem lotes de 1 bi 100, tem lotes menores. A Taesa está estudando, né? Acho que, de novo, né, nosso dever de ofício estudar efetivamente o que está colocado a mercado e, de fato, com um olhar muito, muito, vamos dizer assim, cirúrgico naquilo que, de fato, olhando para a nossa malha, né, nossa distribuição, o que a gente tem de possibilidade de sinergia e de escala com as nossas operações, né, com a nossa rede hoje existente. Então, o time da casa está fazendo esse trabalho, então a gente tem um time multidisciplinar trabalhando, estudando, né, todos os prós e contras de todos os leilões, né, fazendo toda a parte de avaliação. Então, nesse momento, a gente está nessa fase de estudo, a gente está esperando sair o edital, né, a gente teve uma prévia, agora esperando sair o edital definitivo, para que a gente possa, de fato, avançar, né, com os estudos que a gente está fazendo e, obviamente, fazendo sentido, a gente ir, de fato, de forma competitiva para o leilão. Mas, de novo, né, a gente tem hoje como drive geração de valor para a companhia. Então, você falou, né, deságios muito apertados, muito grandes, né, a gente tem que ir até onde a gente efetivamente consegue ir, garantindo a nossa disciplina de capital, de alocação de capital e de retorno. E, de novo, né, toda a nossa agenda de eficiência, ela ajuda a contribuir para que também a gente chegue, na hora que a gente desenha uma participação no leilão, de uma forma mais competitiva, né? Quer seja por uma diversidade maior em termos de portfólio de fornecedores, né, que é um pouco do que a gente também está fazendo, né, da parte de suprimentos, como também olhando para a parte de engenharia. Como é que a gente pode trazer inovações em engenharia para que a gente efetivamente também seja mais competitivo quando a gente monta realmente o nosso CAPEX e faça a nossa modelagem, né? Obviamente, além de tudo isso, como você mesmo trouxe, a Taesa sendo uma empresa AAA, como é que a gente também consegue, né? E a gente teve 2 emissões recentes, né? Uma emissão de Aimorés Paraguaçu, onde a gente tem 50% da companhia junto com a ISA, onde elas são de capital fechado, né? E a gente emitiu de 5 e 7 anos, uma com CDI mais 0,50 e outra com CDI mais 0,59, né? Totalmente clean, sem garantia.
E uma recente é mais ou menos um mês atrás, da Taesa, uma incentivada com NTNB menos 0,57 numa série de 7 e menos 0,44 numa série de 10 anos. Então, a gente busca também, do lado de eficiência, né, o que é eficiência por trazer inovação, né, no âmbito da implantação, né, da engenharia, na parte de olhar para os fornecedores e trazer realmente fornecedores, né, com essa tecnologia e trabalhar realmente com a Taesa sendo uma grande alavanca, um grande condutor, né, e trazendo também a parte de financiamento, né, financiamento, oportunidades que a gente também tem quando a gente olha para incentivo fiscal. Então, é uma equação que a gente monta para a gente poder, de fato, saber exatamente qual é o nosso poder ali para poder participar de um leilão em termos de deságio, por exemplo. Mas, obviamente, sempre respeitando a nossa disciplina de capital e o retorno esperado pelos nossos acionistas. Aí, pegando um gancho em relação ao que você falou sobre os leilões, uma outra variável que a gente que está aqui do lado da mesa faz é exatamente a análise do pão competitivo. Foi o leilão, se o leilão foi bom, foi ruim, e quais as alavancas de valor que vocês utilizam. Duas alavancas muito tradicionais é a antecipação, né, do projeto, claro, varia de projeto a projeto, mas um que eu não vou dizer quase que padrão, mas assim, enfim, é muito homogeneizado entre os projetos, que é a eficiência que vocês têm em relação ao CAPEX regulatório da ANEEL. Aí só para explicar para as pessoas que estão em casa, quando a ANEEL vai fazer um leilão, ela te diz, ó, esse lote aqui vai custar, ela tem um banco de preços, né? Ela captura ali os preços do mercado, e dentre esse investimento esperado, as empresas elas conseguem performar esse número que está dentro do regulatório, seja porque vocês têm mais poder de negociação, porque vocês têm melhor relacionamento com o fornecedor, é isso. E eu falo isso por quê? Porque existe um número debaixo do braço, digamos assim, um número que a gente usa como padrão aqui, que é um deságio ao redor de 15% em relação aos números que a gente vê da ANEEL. Então, se eu tiver que modelar uma linha agora, uma linha genérica que vai sair dentro de um leilão, se o CAPEX está de 1 bi, eu uso 850 para tentar entender o racional por detrás desse bid. Claro, existe estrutura fiscal, Sudene, lucro presumido, etc. Mas focando só, assim, aí primeira parte da pergunta. Em relação ao CAPEX, como é que a gente pode trabalhar isso? Assim, o que vocês enxergam de eficiência das empresas versus o banco de preço da ANEEL? Aí, num segundo momento, eu quero falar exatamente de estruturas tributárias e benefícios diversos que podem ser utilizados para o processo de competitividade da licitação dessas linhas. Esse é um bom ponto, né? São duas grandes alavancas, né? E por isso que o trabalho, né, e todo o estudo que é feito pelo time de implantação, olhando efetivamente qual é o ativo e qual é a complexidade desse ativo. Quando você olha linhas de transmissões longas, né? Você passa por áreas de quilombola, você tem que fazer desapropriação, enfim, você acaba trazendo um pouco mais de complexidade. Então, toda essa avaliação ela é feita justamente para a gente avaliar se eu, de fato, consigo entregar, né, como uma grande alavanca de valor num prazo menor do que é dado pela ANEEL. Porque esse também ele é uma variável importante na hora que eu modelo qual é o meu deságio, né? E a outra variável importante, como você falou, foi a questão do CAPEX. Em média, e a companhia já dá guidance sobre isso, a gente consegue fazer 15% abaixo do CAPEX da ANEEL, né, do banco de preço. Eventualmente, um ou outro leilão, a gente fica até numa condição melhor do que os 15%. Mas os 15% a gente, de fato, já divulgou e, de fato, a gente consegue ficar na média abaixo. Então, isso já compõe, de alguma forma, nosso valuation, a nossa precificação na hora de ir para um leilão. Eventualmente, como você falou, a gente ganha escala, a gente também tem toda a questão de OIM também, né? Se a gente vai para um lugar que a gente tem uma estrutura montada ou na proximidade, ou traz uma tecnologia diferente, a gente também consegue ir para além daquilo que a gente já enxergou nos leilões passados, né? Lembrando de tecnologia, toda hora a gente tem coisas novas aparecendo no mercado e formas de fazer. Então, a gente entende que ao longo do tempo, a gente pode ver também essa eficiência se movimentando, né, em relação a CAPEX. E, além de tudo, quando a gente olha também, né,
tanto das últimas contratações que foram feitas, né, e relacionamento com os fornecedores, a gente também tem uma condição boa também de negociação. Então, eu acho que a questão do benefício ou da redução de CAPEX, ele vem tanto por negociação, né, pelo tamanho da Taesa, né, enfim, e também vem também por tecnologia, por inovação, por forma como a gente enxerga novas tecnologias nas construções de linhas, enfim, ou até mesmo na parte de subestação. Né? Ilustrando até, Kátia, a questão de Juruá. Né? Juruá foi um ativo mais recente que nós ganhamos no ano passado, meados do ano passado. É uma subestação no centro de São Paulo. A gente, né, foi com uma condição muito boa com o fornecedor. Era como subestação, 80% ali é equipamento. A gente conseguiu fazer uma bela negociação com eficiência de CAPEX de 25%. Quer dizer, melhor do que essa condição de 15%. Além disso, né, acho que as grandes alavancas, como você bem falou, é antecipação. Nesse caso, você não tem muita antecipação, porque o edital não deixa você antecipar antes de 6 meses. Então, você vai até no limite para não destruir valor. Você negocia também com o fornecedor essa curva de desembolso, que isso também faz diferença no cenário do fluxo de caixa, certo? Se você conseguir empurrar esse fluxo de caixa mais para frente, ali mais próximo da entrega, isso também gera valor. Mencionamos, podemos falar um pouquinho mais das partes fiscais, mas esse ativo tinha um lucro presumido, então você também roda com uma antecipação, é um benefício fiscal ali, e você tem condições que são upsides, que nesse momento a gente não tinha colocado, que é, por exemplo, reforços. Né? Um ativo como esse, como é no centro de São Paulo, ali com grande demanda de energia, a gente também já tem uma expectativa de reforço no curto prazo, um ativo que vai ser recém entregue. Então, isso são alavancas interessantes. Eu acho que uma outra que faz parte da nossa vantagem é como a gente está no Brasil inteiro. Essa, por exemplo, a gente tinha uma eficiência enorme de OIM. Então, a gente passou a ter uma economia interessante, onde a margem de EBITDA desse ativo está acima de 90%. Sim. Quando você coloca tudo isso na conta ali, uma terceira alavanca que a gente não mencionou, que é a parte do funding, né? Como a Kátia mencionou, fazer um funding muito atrativo, bastante competitivo para um leilão faz toda a diferença em termos de retorno para o investidor. Então, isso também a gente coloca na conta, discute, né, vê o que faz sentido dentro do nosso portfólio, né, de emissões e captações, mas também é uma vantagem competitiva para um leilão. Alguns anos atrás, uns 2 ou 3 anos, chegou a sair um rumor, não sei se vocês podem comentar rumor, mas enfim, eu posso perguntar, sobre uma possível capitalização. Então vamos supor assim, que saiu no Geraldo Samor, o Brasil Journal, sobre uma possível capitalização. Esse é um recurso que vocês podem usar em algum momento no médio prazo, a depender das oportunidades que estão adiante? Ou faria mais sentido segurar um pouco mais de dividendo? Porque na época, assim, só para explicar, assim, eu escrevi sobre isso, tá na plataforma Genial Analisa, em que eu pensei, poxa, eu acho que faz mais sentido segurar o payout e fazer o que eles quiserem fazer. É que eu não tô lembrando o ano disso daí. Talvez tenha uns 2 anos, mas você lembra mais ou menos algo assim? Em 22, talvez. Aí eu queria saber se faria algum sentido. Na realidade, são duas ferramentas que a gente tem, né? Se a gente pensar num crescimento que não seja um crescimento orgânico, ou não um crescimento mais espaçado com leilão, você teria 2 ferramentas ali para você poder utilizar, né? Ou uma capitalização, um follow-on na companhia, ou, de fato, um ajuste em dividendos. Por enquanto, isso não está na nossa pauta, tá? Então, lá atrás teve esse rumor, né? Mas isso não foi adiante. Então, hoje isso não está na agenda da companhia. E, de novo, né? O follow-on é algo que passa aí pelos nossos controladores, né? Pelos acionistas controladores, mas é uma discussão que, se de fato, em algum momento fizer sentido, isso vai ser discutido, mas por hora não está na nossa agenda. Ótimo. Imaginei que fosse mais ou menos essa sua pergunta, mas eu tenho que perguntar, né? Aproveitando que vocês estão aqui. Uma outra pergunta que eu tenho agora diz mais respeito à estrutura societária de vocês. Acho que a gente já falou de dividendo, perspectiva, fluxo de caixa, endividamento, etc. Que é o seguinte, assim, o principal controle, não o principal, mas assim, a cara de vocês ali dentro do board é a CEMIG, né? Que tem a maior participação. A Isenergia também faz parte enfim, da estrutura de vocês. Nesse caso, Energia Colômbia, é só fazer esse Isso. Vocês tendem a confundir Brasil. É que eu falei agora Isenergia. Colômbia. O controlador da Isenergia. Exatamente. Então peço desculpas aí. Obrigado, Cristiano, Sem pela problemas. correção. Um dos controladores de vocês, o que acontece? Olhando ali a situação da CEMIG, né? Ela já falou, assim, ela vendeu uma participação de vocês no passado, a participação que a CEMIG tinha dentro da Taesa, inclusive ela é tratada como com um quadro de Picasso na parede. É algo tão bom, tão legal que, enfim, na hora que você precisa vender, você consegue.
não é algo que traria dificuldade por toda a história de desalavancagem da CEMIG, etc. E agora ela está aí em vistas ou de uma eventual, como posso falar para você, reestatização, né? Reestatização? Federalização. Federalização, estava me faltando a cabeça de federalização. Ou talvez antes de federalizar, talvez eles queiram vender, sei lá. Como é que vocês veem isso? Porque assim, o principal controlador de vocês ali, que tem maior share, atravessando essas questões, como é que a empresa enxerga essa movimentação ali por parte do board? Na realidade, um pouco do que eu normalmente eu falo, né? Nesse caso a gente é objeto, né? Então, obviamente, o que acontecer na CEMIG, ele pode ou não afetar a gente como empresa, mas é algo que a gente não tem nenhuma ação em relação a isso, né? Então a gente, como você falou, né? A Taesa é um ativo que foi uma grande alavanca para a CEMIG, né? Quando a gente olha em termos de crescimento, né? Mas como você falou, tá na parede, tá? É o Picasso da CEMIG. Mas eu não vejo nenhum tipo de movimento pensando em desinvestimento quando a gente olha para a Taesa. Pelo menos não é isso que a gente olha quando a gente fala de futuro da companhia. Então... eu fiz essa pergunta porque, né, estressando bastante o cenário, e um cenário, mais uma vez, completamente hipotético, é que no caso de uma federalização, aquele stake que antes era CEMIG e governo de Minas, no limite viraria governo federal. É como se... Não é uma reestatização, afinal de contas a CEMIG não tem mais de 50% das ações. Pois é, mas enfim, e bem ou mal, todo mundo sabe que a história da Taesa é muito bacana. E você mudaria o controlador de referência. Então acho que esse é um... assim, palavras minhas, só para deixar claro, cara, esse é um risco, assim, na minha opinião, tá? E por isso que eu fiz a pergunta. Só para você que está em casa saber o porquê de eu ter feito essa pergunta, tá? E também queria saber como é que é o relacionamento da ISA Energia com vocês, né? Eles também fazem parte lá, como é que eles contribuem pro case, para a tese, se eventuais joint ventures podem surgir disso daí, seja para dar um lote ou outro, como é que tem sido esse relacionamento? Bom, o relacionamento tanto com a CEMIG quanto a ISA Colômbia é muito bom, né? A participação deles no leilão é sempre muito produtiva, né? É muito desafiadora também, né? Muitas questões, muitas discussões em relação à forma como a gente consegue adicionar de valor. Se fizer sentido efetivamente algum tipo de... Como já fez no passado, né? A gente tem... A IE nasceu de uma junção com a própria ISA Brasil, onde a gente tem a Moraes, Paraguaçu e Ivaí, né? Então, nasceu de fato de um desejo conjunto de ter um investimento, né? Em sociedade. Então, isso pode acontecer. A gente também vê hoje a ISA alavancada, quando a gente olha aqui, né? Como você falou, tem um portfólio grande de construção, mas isso em algum momento pode fazer sentido. Mas também, por hora, a gente também não está enxergando nenhum tipo de associação para novos investimentos. Mas se você quiser complementar? Não, acho que é isso. Acho que o que eu diria assim, as duas sócias, elas estão muito alinhadas com o interesse da companhia no longo prazo, né? Quer dizer, geração de valor, com crescimento, remunerando adequadamente os acionistas. Então, acho que, né, a gente tem passado por uma discussão estratégica, olhando o horizonte de longo prazo, os dois acionistas estão muito alinhados com esse objetivo. Então, por mais que exista algum tipo de discussão societária, isso acaba não escorregando ou trazendo e impactando, tirando um pouco do nosso foco no nossa estratégia. Então, acho que isso eles estão muito bem alinhados, tanto a CEMIG quanto a ISA, que possui um acordo de acionista entre eles, que eles precisam, né, caso haja alguma discussão, eles precisam discutir. Então, no nosso nível aqui, tudo dentro da normalidade, sim, com foco no longo prazo. Tá. E a minha pergunta agora é em relação à TBE. Só para explicar para quem está em casa, a TBE é a Transmissão Brasil Energia, que é uma joint venture que a Taesa tem com a Alupar. Se eu não me engano, a Alupar tem 51% do joint venture. Perfeito. A Taesa tem 49%. E dentro da Taesa, vocês vão enxergar isso na linha de equity... Equivalência patrimonial. Então, assim, tem lá o DRE, e dentro do DRE, a linha ali antes do lucro, você tem uma linha chamada equivalência patrimonial, que é o resultado da TBE, que é um pool de linhas e etc.
supondo assim, mais uma vez estressando o cenário, pensando em hipóteses, aconteceu o desinvestimento por parte da CEMIG, ou a federalização, ou o que quer que seja. Eu entendo que a Alupar, ela tem o direito de preferência para a compra desses ativos. Enfim, não estritamente falando sobre essa questão de uma eventual compra da Alupar em relação a esses ativos, as participações minoritárias desses ativos, mas pensando no big picture. O que vocês pensam ali? Que história pode ser contada da TBE, quais são as perspectivas, novos projetos, ou, enfim, caso exista esse direito, caso a CEMIG venha vender a participação, esse direito de preferência passaria a ser aplicado para a Alupar? Ela poderia, hipoteticamente, comprar esses ativos? Como é que funciona essa estrutura? Hoje, acho que no passado até teve uma discussão grande em relação à questão de descruzamento de ativo, né? Descruzamento de ativos também. No passado, justamente por conta, né, desse, vamos dizer, é um risco que realmente ele existe dentro do acordo com a Alupar, de fato de um desinvestimento da CEMIG na Taesa, você de fato ter direito de preferência da Alupar. O assunto ele acabou não indo adiante, né? Então a gente, né, por várias discussões, né, e avaliações, não foi adiante a questão do descruzamento. E a sociedade é uma sociedade boa, né? São parceiros que têm uma eficiência grande, né? Então entrega tanto na questão da perspectiva de custo, quanto da parte de geração de valor. Então é um parceiro que a gente não tem nenhum tipo de problema, muito pelo contrário, né? Então, para a gente ter a TBE como uma participada nossa é super, super ok, né? Então, a gente não vê nenhum tipo de risco em relação a isso. E, obviamente, as discussões eram muito mais para tornar essa estrutura mais simples, né? Como isso não acabou não acontecendo, a gente volta para a mesma situação que é o risco que acaba trazendo, por exemplo, uma venda da CEMIG. Então, quando você fala de uma desestatização, uma federalização, enfim, da CEMIG, tem outras camadas que precisam realmente ser avaliadas, né? Olhando toda a estrutura societária abaixo da CEMIG, a CEMIG como um grande controlador. Então, não é tão simples, né? Acho que nada que se pense olhando para a estrutura existente seria simples de fazer, não, mas, obviamente, possível quando a gente olha para os acordos de acionistas que existem entre as companhias. Ótimo. Eu tenho mais... Ia falar alguma coisa? Não, acho que foi bem. Eu só diria que é isso. A TBE é uma grande referência dentro do grupo, né? Então, a gente está muito feliz de ter, né, a TBE como parte a nossa principal empresa participada junto com a Alupar, cujo relacionamento funciona muito bem.